Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o otorrinolaringologista, o Dr. Jamal Azan. Como vai, doutor? Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer, viu? Ô Danilo, ouvintes, telespectadores pelo YouTube, que honra estar aqui com você, viu? E aproveitar e também te dar os parabéns pelo prêmio merecido, afinal de contas, nós precisamos de jornalismo de qualidade que construa um país melhor. A cada instante precisamos nos empenhar para isso. Obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo, sempre aceitando também aqui o nosso convite de participar do programa. Essa troca com o ouvinte é fundamental. E claro que o doutor Jamal vai tirar todas as dúvidas sobre ouvido, nariz e garganta. Tem muita gente com otite, muita gente reclamando de dor de garganta, e o doutor vai nos ajudar com todas essas questões. Mas aproveitando, queria aqui pegar o gancho, doutor, e que a gente fala ainda de Covid e das novas variantes. E queria saber da sua experiência no consultório, nos hospitais, se você vem observando uma diminuição no número de pacientes com Covid, um quadro grave, pacientes internados. A gente está num momento mais brando da pandemia ou não? Eu pergunto isso porque o otorrino, né, acompanhou muito de perto a Covid, né, já que atingiu ali as vias respiratórias, afetando também ali no começo o paladar. Qual que é o quadro, a situação de momento, hein, doutor? Bom, realmente diminuiu drasticamente os casos de Covid. Eu sou de linha de frente, ou seja, como você disse, eu sou otorrino, eu atendo os pacientes que estão com coriza, com nariz entupido, com aquele mal-estar, e criei uma experiência muito grande no manejo dos pacientes de consultório, não naqueles que estão internados, entubados, que é um trabalho diferente. Mas, por ser linha de frente, Danilo, tem uma curiosidade. Eu acabo sendo um termômetro do que está acontecendo antes dos dados oficiais. Porque os dados oficiais, eles têm uma latência de 1 a 2 semanas, às vezes, para eles conseguirem entender essa dinâmica da doença. Essa variante Ômicron, ela tem dado a seguinte característica: ela é tão intensa em sintomas quanto as outras variantes, porém não complica em vacinados. Eu tenho aqui segurança para afirmar que os pacientes vacinados até podem ter sintomas mais intensos, mas os pacientes vacinados estão protegidos, as complicações não têm acontecido. Agora, recentemente, certamente de 1 a 2 semanas para cá, o número de casos despencou, mas chamo a atenção, Danilo, estou preocupado com essa curva senoidal aqui, porque daqui a pouco tem carnaval e a gente não sabe. É verdade, né? E acho que é importante a gente lembrar também que, diferente dos últimos 2 anos, em que os sintomas mais frequentes da Covid era justamente os respiratórios, agora com a Ômicron está atingindo, parece mais que a dor de garganta. E isso tem assustado muito dos ouvintes, né? Os pacientes, porque só e apenas a dor de garganta pode caracterizar a Covid, ou tem mais algum outro sintoma que vem junto? Como que é feita essa avaliação, hein, doutor? Sim, os sintomas baixos de pulmão têm sido incomuns. Os sintomas mais comuns são realmente, então, da via respiratória alta. Danilo e ouvintes, olha só, se alguém falar para vocês que a garganta começou a raspar, os pacientes não falam tanto, tem alguns que falam de dor, mas garganta raspando, uma situação atípica, incomum para as pessoas. Cansaço, uma situação incomum também. Às vezes a pessoa levanta da cama
vai para a cozinha, já está cansado. A pessoa fala, como assim? Muitas vezes picos febris, que não se mantêm o dia inteiro ou a noite inteira, mas são picos grandes, calafrios, sudorese, a pessoa sua de um jeito absurdo. Às vezes tem diarreia líquida e às vezes só aumenta o número de evacuações, aumenta o número de vezes que a pessoa vai no banheiro. A pessoa fala assim, estranho, eu vou uma vez no banheiro, mas agora eu estou indo 3. Então, são esses os sintomas mais comuns. Também coriza, um pouco de congestão. Mas, felizmente, essa Omicron não tem dado aquele horrível sintoma de perda de olfato e paladar. Isso tem sido menos comum. Importante também falar da vacinação, né? Muitos com já a terceira dose, entrando aí a quarta dose para um grupo específico, imunossuprimidos, e a vacinação no público infantil também avançando bastante, ultrapassando a números aí de países vizinhos aqui na América Latina, América do Sul, Argentina e nos Estados Unidos também. Muito importante, né? O brasileiro vacinando. Doutor, falando ainda de dor de garganta, essa é uma especialidade aí, uma região, uma área cheia de ite, né? Tem ouvinte já falando da faringite, da laringite, da amidalite. Sabe como eu chamo isso? Eu chamo de tudite. É tudite já. Oi, bom dia, doutor. Eu tô com tudite. Eu falo, beleza, é isso aí, é assim mesmo. Fazer o quê, né? Olha, já tem muitas mensagens aqui. O Guilherme Oliveira tá separando pra gente aqui no WhatsApp. A gente vai soltar em instantes aqui pro doutor Jamal Azan, otorrinolaringologista. Mas vamos falar um pouquinho então dessas ites, da diferença entre faringite, laringite, amidalite, doutor. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que garganta é uma região suscetível a invasões agressivas externas ao corpo humano. Então eu falo assim, veja, a gente está sujeito a alterações climáticas, alterações do ar, alterações alimentares, enfim, poluentes. A garganta, lá no fundo da garganta, atrás da língua, tem a língua ali, em cima tem a campainha, né, que a gente chama de úvula, mas lá atrás tem uma região que é a parede. Essa parede se chama faringe. Dos lados tem 2 bolinhas que chamam-se amígdalas. A faringite é uma inflamação na parede da garganta. A faringite pode ser causada desde quadros virais, irritativos, como também a faringe pode sofrer influências de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo, sinusites. Então, sinusite pode dar catarro que escorre na garganta e dá faringite, e de baixo para cima é o refluxo ácido. As pessoas que têm acidez e refluxo ácido podem ter faringite também. É diferente da amidalite. A amidalite já é febre, mal-estar, mau hálito. E a faringite se caracteriza mais por dores leves a moderadas, por sensação de que tem algo parado na garganta, pigarro, mais esses sintomas de faringite. O ouvinte pergunta aqui, quando que é recomendada a cirurgia para remoção das amígdalas, doutor? Esse é um ponto, não sei se polêmico, mas que os médicos questionam, né? Se é necessário mesmo a remoção das amígdalas, né? Que interessante essa pergunta, é brilhante. Então eu posso contar uma historinha muito bacana. Antigamente, não existia antibiótico. Para quem não sabe, o primeiro presidente, George Washington, o presidente americano, morreu de amidalite. Então, a amidalite, gente, matava. A amidalite pode dar abscesso periamidaliano, pode descer para o tórax, pelo pescoço. Então, antigamente, lá atrás, como não tinha antibiótico, operava todo mundo. Aí a medicina falava assim, é melhor operar do que ter amidalite, porque se tiver amidalite vai morrer. Aí chegou o antibiótico. Mais ou menos, 1940, 50, por aí, 60, chegou no Brasil, tinham poucos antibióticos. Aí a comunidade médica, Danilo, falou assim, opa, agora não opera mais ninguém
acabou a cirurgia de amígdala. Mas aí os anos foram passando e a gente viu que, apesar do antibiótico, tem pessoas que precisam operar. E as cirurgias de amígdala são realizadas com enorme frequência, mas não preventivamente como se fazia antes. Hoje, os principais critérios para a cirurgia de garganta são amidalites de repetição, febre, porque criança pode ter 40 graus de febre, pode ter até uma convulsão febril, então pode ser grave. Então, amidalites de repetição, no caso de abscessos de garganta, quando o pus sai da amígdala, isso tem indicação de cirurgia também. Tem pacientes que têm massinhas brancas na amígdala, que chama caseum, que dá mau hálito, então as pessoas ficam tirando massinha, tem indicações de cirurgia também, e tumores, mas esses são em linhas gerais. Em linhas gerais, as indicações principais, mas existe sim cirurgia, é feito em várias idades, desde criança até adulto, mas eu quis contar a historinha por que da pergunta. A pergunta é baseada em uma transição da medicina, quando falou não opera mais, mas se opera sim. E é verdade, a informação procede, doutor, que crianças são mais suscetíveis a dores de ouvido, dores de garganta ou não? Criança, eu falo muito o seguinte, pediatria, quando você fala pediatria, as doenças da pediatria são de otorrino. É ouvido, nariz e garganta. Eu falo assim, criança em linhas gerais, óbvio, né? Criança não tem problema de joelho, criança não tem problema de fígado. Obviamente, né? Eu estou falando do dia a dia, 99% é rinite, é sinusite, é otite, é amidalite, é faringite. Porque a criança, ela está desenvolvendo uma imunidade. Lembra que eu falei que ouvido, nariz e garganta interage com o meio ambiente? Então, à medida que a criança vai se expondo a diversos ambientes, a diversos estímulos, ela vai desenvolvendo a imunidade, mas até lá sofre um pouquinho, sim. Falando ainda de dores de garganta, a gente já vai seguir aqui também, né, pro ouvido e ensinar pro ouvinte a fazer direitinho, de forma correta, a lavagem nasal, mas é fácil a gente achar, né, doutor, na internet, tratamentos, receitas caseiras, um chá que vai melhorar a dor de garganta, que vai aliviar alguns sintomas. Tem as tradições familiares também que são passadas, né, das nossas avós, bisavós, e que esse remedinho aqui, essa receita caseira vai ajudar você no tratamento de garganta, nas dores de garganta, para aliviar os sintomas, por exemplo, né? O que de fato funciona, tirando os remédios, mas o que de fato funciona, um chá, por exemplo, resolve, uma bebida quente alivia o sintoma, a dor de garganta ou não? Perfeito. Os tratamentos caseiros são sim recomendados, especialmente logo no início dos quadros. Obviamente, a depender dos sinais de alerta, se não tem febre altíssima, se não tem sintoma, prostração intensa. Então, o que a gente tem que pensar? Em primeiro lugar, os tratamentos caseiros são auxílio para alívio de sintoma. Tratamentos caseiros não curam. Quem cura é o corpo humano. Aliás, uma curiosidade, viu? Eu tenho uma frase que eu criei, Danilo. Remédio nenhum cura nenhuma doença. O remédio ajuda o corpo a curar. Então, os tratamentos caseiros aliviam, mas nós temos que tomar cuidado com as evoluções. Que tratamentos caseiros podemos fazer para ouvidos, nariz e garganta? Quando eu estou falando de garganta, gargarejos com água, sal e bicarbonato, ok. Gargarejo com vinagre e limão, de jeito nenhum, ácido piora. Compressas quentes, ok. Compressas com álcool, não, porque o álcool, o cheiro vai irritar vias respiratórias. Nariz, nós vamos falar bastante da lavagem nasal hoje, com soro fisiológico também. Esses tratamentos caseiros, como chás, como gargarejos, podem ser feitos, então,
como medidas gerais de alívio. Mas os sinais de alerta, gente, olha lá, não é para confiar em tratamento caseiro em caso de febre alta, intensa, persistente, mal-estar intenso, falta de ar, procure atendimento médico. Aproveitar o gancho e falar do sal, né, doutor? E já entrando agora na questão da lavagem nasal. De que forma que a gente pode fazer a lavagem, né, corretamente? Porque teve um famoso cirurgião nos Estados Unidos que participou do programa da Oprah, e ele mostrou ali o que ele chamou de um bidê de nariz, que na época ele foi muito criticado por promover produtos da saúde, que eles chamam de indústria do bem-estar, não é? E muitas vezes a gente até recebe, né, mensagens de ouvintes, mas porque vocês indicam um tratamento muito caro, que não é acessível para a população. Mas a lavagem nasal, ela pode ser feita de uma forma muito simples, usando água e sal, correto, doutor? Corretíssimo. Água e sal são dois componentes que se misturam e geram aquilo que a gente chama de soro fisiológico, quando na proporção correta. Vou ensinar vocês em casa. 1 litro de água, fervida ou filtrada, ou água mineral, e 1 colher de sopa rasa de sal, que corresponde a 9 gramas. Água e sal. Cuidado! Não vai açúcar. O soro de reidratação para diarreia vai açúcar. Soro fisiológico não vai açúcar. 1 litro de água, 1 colher de sopa rasa de sal. Quando você coloca dentro do nariz, você está limpando o nariz, favorecendo a defesa do corpo humano da via respiratória, removendo secreções que ficam, catarros e tal. Como que eu faço? Eu posso pegar um conta-gotas. Eu jogo conta-gotas, mas o conta-gotas tem 2, 3 ml, é pouquinho, o nariz é grandão por dentro. Posso usar borrifadores, também são excelentes e ajudam bastante na lavagem. Nós podemos colocar o soro na mão, gente. Coloca o soro na mão assim e aspira, põe dentro o nariz, dentro do soro e aspira. É meio esquisito, mas também pode ser feito e ajuda bastante. Outra forma, vocês já devem ter ouvido falar, tem aquelas, parece lâmpada do Aladim, né? Que você põe assim, um frasco, e aí o soro entra de um lado e sai do outro, também é muito bom. Mas esse método não tem pressão e volume suficiente. Então, existe agora, acessível, barato em qualquer, não é propaganda, isso aí é um benefício à população, frascos de lavagem. Frascos que você compra na farmácia e aí você coloca no nariz e injeta o soro entra de um lado, sai do outro. Com isso, vai circular. E as pessoas perguntam, como é que o soro entra de um lado e sai do outro? Porque ele entra por uma narina, vai lá atrás da garganta na faringe e sai pelo outro lado. Limpa, remove, ajuda a rinite, sinusites e mais, é um tratamento preventivo de doenças respiratórias. Esse mecanismo é de alto volume e baixa pressão, ou seja, bastante soro sem machucar. Aquelas bisnagas, e até para criança a gente vê muito a própria seringa, não é? Isso funciona para o adulto? Acho que a seringa não muito, né, doutor? Seria mais para criança, indicado? Mais para criança, mas o cuidado da seringa é que as seringas geralmente têm aquela ponta, e a criança mexe muito, então pode machucar, e eu já atendi vários pacientes, crianças com sangramento nasal pós-lavagem. Então, se for usar a seringa, dê preferência à seringa que a gente chama de rosca, que não tem ponta. E para criança, também pode ser usado frasco de lavagem. Para adulto, a seringa, o volume acaba sendo pequeno. Pode usar, claro, tudo pode ser feito de acordo com a necessidade e possibilidade da pessoa. E tem uma frequência, especialmente aqui em São Paulo, tempo muito seco, a poluição, tem uma frequência, a gente só quando estiver apresentando algum sintoma, é como lavar as mãos, a gente deve fazer todos os dias e várias vezes ao dia, doutor? Nós devemos pensar exatamente como você disse, higiene nasal é igual lavar a mão e é igual escovar dente.
tem que fazer preventivamente. Quando a pessoa tem algum problema, aumenta a frequência. Mas, veja, vias respiratórias sofrem com sazonalidade, ou seja, de acordo com a estação do ano, de acordo com o território, de acordo com o local que a pessoa está. Então, lugares úmidos é porque é úmido, lugar seco é porque é seco, lugar que muda é porque muda. Ou seja, a via respiratória está sempre lá. Então, recomendo que associe o ato de escovar o dente com a lavagem do nariz. Lava o nariz todo dia de manhã e todo dia à noite. Olha só que interessante a pergunta aqui do nosso ouvinte, mandou por texto, final de telefone 7575. Uma questão para o Dr. Jamal. Para hipertensos, pode ser esse tratamento com soro, com sal? Tem alguma ligação, doutor, ou não? Perfeita pergunta. A rigor, a quantidade de sal deglutida é muito pequena, então praticamente a pessoa não vai engolir, lembra? Entra por aqui, sai por aqui, ou cospe pela boca. E outra questão também que tem que ser levada em conta é que a própria pessoa hipertensa já é uma pessoa que tem uma comorbidade e, portanto, quaisquer outras infecções podem ter um risco maior. A lavagem nasal também é indicada em hipertensos. Lembrar da proporção, não pode errar da proporção de sal. Aliás, também não pode ser água pura, viu? Água pura arde no nariz e água com muito sal arde no nariz. Então, respondendo, pode ser feito sim. O Lauro de São Bernardo diz aqui que ele usa uma seringa para lavar as narinas dos filhos com soro, que funciona muito bem. Está gostando muito aqui da participação do otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azam. O Marcos Oliveira, também de São Bernardo, ele faz a mesma pergunta que já foi respondida agora. Pergunta para o médico se tem pressão alta, pode usar. O doutor já respondeu também, não é? E o Cláudio Novaes, ele pergunta o seguinte, agora voltando um pouco à questão da garganta, né? Fazer gargarejos com sabonetes, limpar as narinas com sabonete, isso procede, doutor? O Cláudio Novaes. Não procede, não deve ser feito, e isso chama muito a atenção para aquilo que a gente chama de ouvir falar. Né? Então, ouvir falar. Não, porque eu vi no WhatsApp, porque eu vi no... Gente, cuidado, as fontes têm que ser fontes seguras. Como médico, tenho registro no Conselho Regional de Medicina, registro de qualificação de especialista, e digo para vocês, não usem esses sabões, eles podem prejudicar, inclusive. Doutor, o que a gente vê hoje na internet, especialmente no Instagram, naqueles vídeos, tem hoje uns equipamentos, né, que isso era restrito aos médicos, aquelas curetas para remoção de cera no ouvido, por exemplo, não é? E pessoas ali vendendo, estimulando as pessoas a comprarem, isso pode causar um dano tremendo no ouvido, no tímpano, uma perfuração. Então, muito cuidado com isso, com as coisas que você acaba vendo na internet, porque você pode até causar um problema, um dano maior, né? Com certeza, o acesso à informação é e será cada vez mais capilar. As pessoas terão acesso à informação. A nossa sociedade, até mundial, não é só brasileira, precisa aprender agora a filtrar as informações confiáveis e que possam, então, ser adotadas pela pessoa. Cuidado, o apelo, muitas vezes, exclusivamente comercial, pode prejudicar. O seu médico tem que ser o seu parceiro, o seu amigo, o seu confidente, e o seu médico deve responder as perguntas com base na ciência. O Miguel de Itaém gostaria de saber se é normal ter uma entrada da narina meio entupida e a outra normal, doutor. Eu chamo isso de comum, não é normal. É comum porque muitas pessoas têm um deslocamento no osso do nariz ou na cartilagem que chamamos de desvio de septo. Isso estreita uma narina mais que a outra.
A mais estreita já não entra direito nem o ar e nem saem as secreções. Isso deve ser investigado, pode ser um problema anatômico que deve ser resolvido. Muitas mensagens chegando para o doutor Jamal Azam, o Renato Andrade, de Fortaleza. Olha só, doutor, a água do mar substitui essa fórmula apresentada no banho de mar? Posso ingerir pelo nariz? Muitas pessoas fazem isso é uma quantidade de sal excessiva, existem até estudos com soluções hipertônicas, mas isso pode ser feito eventualmente, não deve ser feito todos os dias como uma medida de prevenção dos problemas respiratórios. O Lorival da Brasilândia, ele usa o soro fisiológico para lavagem de nariz, pergunta se ele pode usar. Pode, né? Água e sal é soro fisiológico. Soro fisiológico é água e sal. Explicando da forma como eu disse, 9 gramas de sal para 1 litro de água você pode fazer em casa. Quer uma dica legal também? Compre uma balancinha de culinária. Você vai economizar muito mais do que comprar o soro fisiológico. Uma coisa legal, estraga se ficar fora da geladeira? Não, gente, não vai dar nem tempo de estragar, porque você vai usar isso com uma certa frequência, não precisa deixar em geladeira, não. Era essa a pergunta aqui do nosso ouvinte, que também não deixou o nome, mas final de telefone 0797. Deixa o soro na geladeira ou não? Já respondido pelo doutor Jamal Azam. O Luiz Gomes, da Consolação, doutor, sempre tive excelente fluxo de ar nasal. Entretanto, já com 67 anos, sinto que o lado direito está com 10 a 20% bloqueado. O que o senhor recomenda para ajudar a não piorar ou para melhorar essa situação que eu vivo? Em primeiro lugar, investigar, porque isso não é normal. Se você tinha uma respiração melhor e ela piorou, pode ter crescido carnes no nariz como pólipos nasais, podem ter aumentado as conchas nasais, pode ser uma sinusite crônica, enfim, tudo que no corpo humano começou a ficar esquisito precisa de uma investigação. Recomendo que lave o nariz com soro fisiológico, sim, claro, mas procure uma avaliação com o otorrinolaringologista. Doutor, vamos atender aqui algumas mensagens de áudio aqui, o Guilherme Oliveira separando aqui, vamos colocar fisiológico, a voz sim, aqui claro, mas procure uma avaliação. Vamos colocar, eu retornei aqui o áudio, deixa eu só desligar aqui o som do YouTube e agora sim vamos atender os nossos ouvintes por áudio. Bom dia, excelente programa, como sempre, viu? Eu gostaria de perguntar ao doutor se meio copo d'água morna, sal e um pouco de vinagre branco de maçã é um bom remédio para quando a dor de garganta se inicia. Delmira de Santos. Dona Delmira, isso é péssimo, dona Delmira, não faça isso, tire o vinagre. As bactérias e os processos inflamatórios se desenvolvem em meio ácido. Quando a gente põe vinagre e limão, o que acontece é que a gente acidifica mais a garganta e, portanto, piora a situação. Água, sal e pode colocar bicarbonato de sódio, que é o contrário do vinagre, aí sim. Bom dia, eu gostaria de saber se a água tem que ser obrigatoriamente filtrada no uso de água, não de soro fisiológico. Se é obrigatório ser filtrada ou filtrada e fervida, não pode ser água de torneira, é isso que eu quero saber. Obrigada, Vera do Cangaíba. Vera, a rigor, todo fornecimento de água em qualquer município, em qualquer casa do Brasil, é água potável. Entretanto, quando a gente filtra, a gente tira, às vezes, partículas que podem ter se agregado nessa água no transporte. É melhor que a água seja filtrada, melhor ainda se for fervida, porque tira o cloro. O cloro não é necessário para a água no soro fisiológico. Então, ou água mineral, ou água fervida, ou água filtrada. Fernando Pinto pergunta aqui no nosso chat do YouTube, doutor, o pólipo nasal causa excesso de coriza?
Sim, o pólipo nasal é uma carne anormal, é considerada como uma lesão benigna, mas ela pode bloquear a drenagem dos seios da face e nesses bloqueios acumula a secreção que mantém um processo crônico. Pólipo nasal nunca é normal e tem que sempre ser tratado. Bom dia, Alex aqui de Itaquera. Ô doutor, eu tenho um problema muito grande de entupimento do ouvido, né? Meu ouvido do lado esquerdo. E para desentupir, eu pressiono o nariz e forço a respiração. E isso, ele abre o ouvido e eu começo a escutar normal. Pode-se fazer isso ou isso é prejudicial? Existe uma comunicação interna entre o ouvido e o nariz, chama-se tuba auditiva, antigamente chamava de trompa de Eustáquio. Essa tuba auditiva, se ela não funciona bem, você sente aquela sensação de pressão. Aí você assopra, essa sensação de pressão equilibra e você se sente melhor. O problema é por que está acontecendo isso? Ou a tuba auditiva tem um problema, ou o nariz é ruim. Existe aumento de adenoide, conchas nasais, desvios de septo, pólipos, infecções crônicas, enfim, várias causas que podem levar a esse seu sintoma. Então, poder fazer você pode, mas o mais importante é você descobrir por que você precisa disso, afinal, nós não ficamos, as pessoas que não têm problema nenhum, não ficam fazendo isso o dia inteiro. Oi, doutor Jamal. Aqui é a Natália, sou da freguesia do Ó. Acompanho o senhor na mídia, gosto muito, aprendo muito. E eu gostaria de saber se quando o tempo está muito seco, a gente deve deixar o aparelho para umedecer o ar durante a noite. Obrigada. Natália, pergunta brilhante. Sim, pode deixar quando o clima estiver seco, a noite inteira inclusive, não tem problema, os umidificadores são bem-vindos. Mas, e se não tiver um umidificador? Ou ele quebrou, ou não comprou, ou não tem dinheiro para comprar? Pegue uma toalha de banho, encharque a toalha de banho, ponha um plástico numa cadeira e deixe a toalha evaporando a água. Porque se a água está na toalha e amanhã de manhã acordar a toalha seca, para onde foi essa água? Para o ar. Fez a função do umidificador. Bom dia, doutor. Aqui quem fala é Bruno Henrique, da capital. Eu tenho uma dúvida que passa sempre na minha cabeça. Todos os dias quando eu vou dormir, meu nariz está totalmente limpo e sem qualquer tipo de obstrução. Mas quando eu acordo, ele está entupido. Por que isso acontece e como eu posso resolver isso? Se o seu nariz, Bruno, tem hora que está entupido, tem hora que não está entupido, provavelmente você não tem uma carne crescida, você não tem um desvio de septo, porque carne e osso torto não fica torto de noite e fica bom de dia. Provavelmente você tem um quadro alérgico e cuide do ambiente do seu quarto, porque deve ter algo irritando o seu nariz. Como poeira em excesso, umidade, mofo, cortinas, livros, bichos de pelúcia, móveis que têm um monte de entradinhas que podem juntar poeira. Preocupe-se com seu quarto de dormir do ponto de vista de estímulos alérgicos. Você deve ter um problema alérgico que incha as carnes, e aí quando você sai do seu ambiente, isso melhora. Fala, doutor, bom dia. Aqui é Vitor do Butantã. Cara, eu queria te fazer uma pergunta que é do meio folclórico popular. Quando eu tô com dor de garganta, eu gosto de tomar aquela cachaçinha com mel e limão. Faz bem, faz mal? Resolve ou é mito? Um abraço. Vitor, é mito, porque o álcool ele irrita a garganta também. É óbvio, gente, quando as pessoas fazem medidas assim, naquele momento até alivia, mas pode ser pior. Não deve fazer. Tem um ouvinte perguntando, fui diagnosticada, doutor, com tuba patente, existe tratamento? O que resolve? Eu sinto muita pressão no ouvido.
tuba patente é quando exatamente esse canal que liga o ouvido ao nariz fica aberto o tempo todo. Então, isso é muito incomum e precisa de uma avaliação minuciosa, porque existem até procedimentos que podem ser feitos para aliviar esses sintomas. Não desista do seu tratamento. A Cíntia Ferreira, no chat do YouTube, ela faz uma pergunta com relação ao avião, quando ele vai pousar, parece que a minha cabeça, não no pouso, perdão, vai levantar, vai explodir, né? A sensação que ela sente é essa, um desconforto. Seria normal? O que posso fazer para melhorar? Brilhante, Cíntia. Não, não é normal. O que acontece é assim, a membrana do tímpano, ela está sujeita à pressão do ar de fora. Quando fecha a porta do avião, começa a pressurizar, começa a pôr pressão na cabine. Aí a membrana do tímpano vai fazendo assim. Aí você assopra pela tuba auditiva e equilibra. Nesses casos, é necessário que o seu nariz esteja bom quando você for andar de avião. Se o nariz estiver entupido ou estiver com catarro, com secreção, é melhor lavar sempre antes do voo. Mas a dica de ouro é: fechou a porta do avião, começou a pressurizar a cabine, já comece a fazer as manobras de assoprar do nariz para o ouvido, porque essa pressurização ela é devagarinho. Então não adianta fazer quando o avião já decolou, que a pressão está muito grande, aí você não aguenta. Portanto, fechou a porta do avião, comece a fazer os exercícios. Muitas mensagens chegando aqui para o Dr. Jamal Azam, muitas ficaram de fora. O que tem de pergunta aqui, viu, doutor? Isso porque a gente nem falou, não é, de outras dores também, né? Outros desconfortos aqui. A gente ficou mais no tratamento de garganta e de nariz, né? Mas tem muitos ouvintes com dores de ouvido, otite, que quando entra na piscina, vários relatos chegando aqui, mas já fica o convite para uma próxima a gente responder essas que ficaram faltando, tá bom, doutor? Será uma honra imensa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, Danilo, e com todo mundo que está assistindo. Aproveitem as dicas, protejam-se, tenham uma vida saudável, sono adequado, alimentação balanceada e hidratação. E fiquei sabendo, viu, doutor, que amanhã tem show, é isso? Além de médico, é músico? Eu sou baterista, amanhã minha banda Rock Around vai tocar num bar que chama Tom Tom, em Moema. Você está convidado, Danilo, vai lá ver o rock clássico americano, vai ser maravilhoso. Eu vou te mandar o convite, hein? E vocês que estão assistindo também, vão lá. É isso aí, minha mãe que é colega, viu, mandou um beijo para você, disse que que linda. Quando encontrar com o Raman também, deixar um abraço para ele, viu, doutor? Que lindo. Tá ótimo, muito obrigado. Até uma próxima, viu? bom fim de semana, bom show, hein? Obrigado, um abraço.